meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. E aí, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre narrativa ainda e tratando um pouco sobre a fábula, né? E eu, como sou uma mulher muito sortuda, eu nunca ando sozinha. E hoje quem está comigo é Jéssica, que fará nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas estas que estão disponíveis tanto no YouTube, no canal Educa Recife, né? Então basta vocês digitarem lá o canal Educa Recife e aí vocês têm acesso a todas as aulas que a gente já fez aqui. Além disso, temos o nosso aplicativo Educa Recife, que se você ainda não tem, corra para baixar, certo? Tanto pelas lojas de aplicativo Android e iOS, quanto pelo QR Code abaixo. Aí vocês podem perguntar, mas Camille, qual é a grande novidade? A grande novidade do aplicativo é o chat, a ferramenta de interação. E hoje quem faz nosso chat é a nossa queridíssima, maravilhosa, incrível, sensacional, que vocês conhecem muito bem, professora Viviane Santos. Bom dia, professora, como você está? Bom dia, professora Camille, adorei os biscoitos. Sempre. Muito obrigada. De volta ao 8º ano, né? Faz um tempo que a gente não se via. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos aí em casa, prontíssimos para uma aula maravilhosa de fábula, que vai ser incrível. Então, se vocês tiverem comentários a fazer sobre o conteúdo, sobre vocês, sobre a aula, sobre qualquer coisa que vocês queiram conversar, porque a gente está aqui para isso também, né? Para que vocês contarem aí a versão de vocês das coisas. Mandem mensagem aqui no chat, tá? Que eu vou conversando com vocês ao longo da aula. E é importante que vocês não esqueçam que a gente não morde. Então, qualquer coisa pode jogar no chat mesmo, tá, gente? Faz muita diferença. E aí a gente vai falar um pouco sobre fábula, continuando aquela nossa conversa sobre narrativa, né? Então, ó, o que é a fábula? A fábula é uma narrativa figurada, na qual as personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Pode ser escritas em prosa ou em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral constatada na conclusão da história. Não sei vocês, mas eu cresci ouvindo fábulas. Acho que a professora Viviane também. Por exemplo, a famosa fábula da raposa e as uvas, né? Que a gente tem o quê? Uma narrativa figurada, porque a gente está falando de uma ficção imaginativa, né? Em que a gente tem os animais que têm algumas características humanas, como o lobo, a raposa que queria as uvas mais bonitas e tal. E a gente tem uma lição de moral, porque as uvas estavam verdes, então quem tem pressa come cru, digamos assim, né? Então a gente tem sempre essa veia moralizante. Então, se vocês pensarem um pouquinho assim, eu acho que vocês conseguem me dizer alguma fábula. Então, falem aí no chat com a professora Viviane se vocês lembram de alguma fábula, por exemplo, a cigarra e a formiga, não é? E a gente tem sempre o quê? Uma moral, a gente tem um caráter educativo, né? Que é um modo, se a gente pensar, as narrativas são formas mais interessantes de propagar conhecimento, né? Porque a gente tem o quê? A gente envolve o leitor e o conhecimento e as lições vão sendo passadas de maneira disfarçada, digamos assim, de maneira um pouco mais interessante. Lembrando que elas derivam principalmente de um momento em que a cultura era muito oral. Então, as lições, os conhecimentos eram passados de maneira oral. Por isso também que a gente tem uma infinidade de versões, né? Isso, professora Viviane. Com certeza, a oralidade faz com que cada um conte do seu jeito, né? Isso. A história é a mesma, mas cada... como é? Quem conta um conto aumenta um ponto. Pronto, a gente vai colocando os nossos pontos. Isso. E aí agora a gente vai dissecar um pouco o gênero fábula. Olha, é uma narrativa figurada, o que isso quer dizer? Aquela que fará uso de uma narrativa simbólica. Então, ali a gente está falando de uma metáfora, a gente não está falando de fato de uma raposa que literalmente quer uvas. Não, a gente está usando ali como um recurso figurativo, como olha, a história pode ser assim, entende? Tem uma lição de moral, né? A lição ensinada na fábula. Esses personagens, eles têm características humanas, então a gente tem uma personificação das personagens animais, né? Bastante utilizada na literatura infantil,
A fábula busca passar, através de histórias vivenciadas pelos personagens animais, ensinamentos para os seres humanos. Esse tipo de texto geralmente apresenta uma narrativa curta e é escrita em prosa ou poema épico. Faz parte do gênero textual que se encaixa nos tipos de textos narrativos. Então, a gente está falando de textos narrativos, no caso, nesse recorte, né, a fábula, apresentando os elementos estruturais da narração, como personagens, narrador, tempo, espaço e enredo. Né? Então, a gente tem o quê? São narrativas, cuja uma das principais funções é justamente a de passar conhecimento, é a de fazer esse ensinamento moral, né? E aí acontece com ele mais ou menos o que acontecia com os contos de fada, né? Como são passados oralmente, a gente vai ter algumas versões. Embora a gente tenha uma série de fábulas que são escritas, né? Que têm o seu registro. Então, muitos provérbios populares vieram da moral contida nessa narrativa alegórica, como, por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição. Então, veja, aqui a gente tem um provérbio, a gente tem um ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. E a gente usa o tempo inteiro. E os ditados são como pérolas de sabedoria tradicional, digamos assim, né? E aí, de onde vem isso? Em A Lebre e a Tartaruga, que é aquela fábula em que tem uma corrida dos animais. E a lebre, ela fica, eu vou ganhar porque eu sou muito rápida. E aí ela corre até o final e fica voltando para zoar a tartaruga que está lá, ó, todo o tempo inteiro, dando os seus passinhos e que de fato ganha a corrida, ganhando da lebre. Gerando este conhecimento de que a pressa é inimiga da perfeição. E um amigo, na hora da necessidade, é um amigo de verdade. Moral contida em A Cigarra e a Formiga. Então, todas essas fábulas, acabam que a gente tem contato com elas, né? Ao longo das nossas vidas. E elas fazem parte desse gênero. E de onde vem, né, a fábula? A origem. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de conhecer a origem das coisas. E aí, originada no Oriente, a fábula foi tradição entre os assírios, sumérios e babilônios. Por volta de 1500 a.C., os sumérios já utilizavam narrativas com animais que possuíam características humanas, além de trazer uma lição moral em suas mensagens. Porque, de novo, é sempre mais interessante tentar passar esse conhecimento através de narrativas, até porque elas perdem um pouco do peso mandatório. Não é isso, professora Viviane, digamos. Uma coisa só eu te falar, não tenha pressa para comer as uvas, não tenha pressa. Sim. Apressado come cru, digamos assim. Você pode me ouvir e dizer, tá, você manda na minha vida? Não manda. Eu faço o que eu quiser. E tem umas comidas até que a gente come cru. Isso. Mas se eu chegar e te contar, olha, uma vez, uma raposa muito esperta queria comer uvas. E aí você vai envolvendo, e aí você vai passando uma lição de moral de maneira mais dissimulada, digamos assim, também. E de maneira mais interessante. E de um modo em que há uma memorização, porque você tem uma narrativa. Sim. Então, você tem um envolvimento, você cria um distanciamento. Porque, ora, aqueles personagens bobos, eles são animais. Não somos nós, humanos, nós somos superiores, né? E aí você vai criando uma narrativa que contém essa moral, que é um jeito mais divertido, mais interessante, mais envolvente de passar o conhecimento. Lembrando que uma das funções da literatura, digamos assim, é justamente essa divulgação de conhecimento, nessa provocação. E algumas pessoas aprendem mais facilmente pelo exemplo, né? Justo. Não só pelo exemplo, como pela própria forma narrativa, né? Que é mais envolvente. Mas sim, ainda tem isso, porque aqui na ficção, nas fábulas, a gente consegue testar as consequências, né? Enquanto que na vida é mais legal quando a gente aprende antes de fazer. Embora, ainda assim, a gente ainda, né, aprenda pela dor também. Apesar de existir desde as primeiras civilizações, a fábula foi desenvolvida na Grécia Antiga, onde foi cultivada por Esopo, Hesíodo e Arquíloco. Nessa época, onde a liberdade de expressão era limitada. Então, você ainda tem o quê?
uma crítica, uma construção ali que tinha que ser um pouco disfarçada, porque a gente tinha essa expressão limitada. Esse tipo de narrativa foi utilizada para se opor à opressão, para criticar usos, costumes e governos. E aí você usa personagens animais em um ambiente fictício. Então você parece que distancia muito da realidade e aí você consegue fazer essas críticas de maneira velada. Porque, ora, não é com isso, não é fulano, é uma tartaruga, é uma lebre, é uma raposa, é uma formiga. Você vai disfarçando os discursos, digamos assim, né? E os autores usavam animais como personagens de suas histórias para escapar da repressão que poderia haver por parte de quem fosse criticado. Assim, a fábula servia como um código para que as críticas fossem feitas de maneira subjetiva, de maneira disfarçada. O que eu acho, sinceramente, um jeito bem esperto, né, de se desviar das coisas. E aí, o que significaria a fábula, né? Conto alegórico, cujos personagens, geralmente animais, apresentam a narrativa com o objetivo de passar uma lição de moral, narrativa mentirosa, inverossímil, imaginária ou mitológica. Essa palavra mentirosa é um pouco forte, porque a gente pode pensar que é uma ficção, não necessariamente uma mentira. E a gente tem que tomar cuidado para não misturar ficção com mentira. Tá. E aí, quais seriam as características dessa fábula, né? Por se tratar de uma tradição oral, uma mesma fábula pode ganhar roupagens diferentes em diferentes épocas e regiões. Isso é que a gente estava aqui falando, que há toda uma variedade de versões. Por quê? Porque é um gênero que nasceu oral e que vai sendo passado oralmente. Então, na ausência de um registro que fixe uma forma, a gente vai ter, claro, os elementos essenciais, eles são passados, mas as roupagens são distintas, as versões são diferentes. As fábulas são histórias que buscam construir explicações sobre as manifestações da natureza, as relações entre as pessoas, seus defeitos, suas paixões, seus comportamentos, virtudes e as relações entre a humanidade e a natureza. Então, a gente pode dizer que o tema da fábula, os grandes temas da fábula, são as naturezas humanas e suas relações. Mas que ele vai discutir sobre esses temas através de um conto alegórico, né? Através de um conto que vai usar animais, que vai usar da metáfora, que vai tentar afastar da realidade, né? Para que haja uma maior reflexão das coisas. E aí, quais são algumas características, né? Apresenta uma narrativa alegórica em prosa ou em poema, seus personagens são antropomórficos, ou seja, são animais com características ou comportamentos humanos, e através do comportamento dos animais, apresenta virtudes, qualidades e defeitos dos seres humanos, né? Por se tratar de um gênero transmitido oralmente, as fábulas costumam ter muitas versões. Presença de personagens tipo, ou seja, são personagens que representam o comportamento humano de uma forma coletiva, não de maneira individual. Por exemplo, a gente vai ter a ganância, a vaidade, a humildade personificadas. Esses personagens tipos são personagens mais simples, digamos assim, eles representam um coletivo. Então, a lebre, ela não é a lebre em si, ela é todo o coletivo de pessoas que não são humildes, que são apressadas. A tartaruga não é só a tartaruga, é um tipo, ela é um símbolo que representa coletivamente aquelas que são pacientes. Então, aí você vai trabalhando com as características humanas universais, digamos assim, de maneira mais ampla, e não na individualidade desses personagens. Então, a gente não tem, por exemplo, um trabalho complexo de personagem, um aprofundamento de caráter, né? Elas vão se comportar da maneira que se espera, porque a gente está falando de um comportamento típico, né? E traz uma lição de moral no final da história. Aí, ó, as fábulas, em termos de formato, são geralmente divididas em duas partes: a descrição da história e uma moral. Então, ainda tem essa distinção no gênero, porque há essa divisão entre a história, a narrativa, e a lição de moral, ou seja, a moral que se espera passar através dessa fábula, através dessa narrativa. Elas servem
simultaneamente como entretenimento, ao mesmo tempo que cumprem um papel didático e pedagógico, que estimulam a reflexão. Essas histórias sucintas, em geral, falam sobre comportamentos condenáveis, pequenas e grandes injustiças e questões éticas que tocam em situações do dia a dia. E aí eu trouxe uma das mais famosas, A Raposa e as Uvas, que tem, inclusive, uma música aí de Reginaldo Rossi. Toda vez que tu falava nisso, me vinha a música. Aí eu tava, meu Deus. Eu sou a raposa, você é as uvas, exatamente aqui, ó. Exatamente. Aí vamos conhecer aqui, ó. A gente tem uma raposinha aqui. Chegando uma raposa a uma parreira. A parreira é o quê? A arvorezinha da uva. Eu espero que a professora Isabel e Cláudia não me corrijam aí nessa arvorezinha da uva, mas é a planta da uva. Viu-a carregada de uvas maduras e formosas, cobiçou-as, ou seja, desejou, né? Começou a fazer tentativas para subir. Porém, como as uvas estavam altas e a subida era íngreme, por muito que tentasse, não as conseguiu alcançar. Então disse: essas uvas estão muito azedas e podem manchar meus dentes. Não quero colhê-las verdes, pois não gosto delas assim. Dito isto, foi-se embora. Homem avisado, coisas que não pode alcançar, deve mostrar que não as deseja. Quem encobre suas faltas e desgostos não dá gosto a quem lhe quer mal, nem desgosto a quem lhe quer bem. Ou seja, o que é que a gente tem aqui? A gente tem essa primeira parte, que é a narrativa. Então a gente tem uma historinha curta, a gente tem um personagem que cobiça, a gente tem esse desdém, porque não é que ele não quer as uvas, porque ele não as deseja. Ele não as quer porque ele não consegue pegá-las. E aí, a lição seria exatamente essa. Coisas que não se pode alcançar, deve mostrar que não as deseja, como se fosse algo natural, né? De você desdenhar porque você não quer, porque você não pode ter. É quase aquilo, né? Quem desdenha quer comprar. Seria uma moral mais ou menos inversa aqui do que a gente está falando. E aí, ó, a fábula da raposa e das uvas foi reescrita muitas vezes ao longo dos séculos e em diversos lugares do mundo. As versões que ficaram mais consagradas foram as redigidas por Esopo, a versão mais antiga, por La Fontaine e Fedro. E aí, as versões nacionais que entraram para o imaginário coletivo no Brasil foram as de Milor Fernandes, Monteiro Lobato, Jô Soares e Ruth Rocha. Cada autor deu seu toque pessoal ao compor as respectivas morais, embora, praticamente, todas elas girem ao redor do mesmo tema, do desapontamento diante da impossibilidade de ter aquilo que se quer. Então, mesmo que haja diversas versões aqui, você tem o quê? Você tem uma moral que quase se repete. Então, ó, vamos conhecer agora a versão do autor de Milor Fernandes, tá? Uma versão dessa fábula. E aqui, um adendo, eu adorei absurdamente esta imagem do lobinho em pele de cordeiro, assim, da ovelhinha. Ó, é um lobo e uma ovelhinha. Bem literal, né? Bem literal, ó. A raposa e as uvas. De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos. Veja que a gente já tem uma outra construção. A fome aqui, ela é ainda superdimensionada, né? Saiu do areal, do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos de uvas maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, ou seja, contraiu o corpo, né? Preparou-se para o salto. Saltou, o focinho passou a um palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, não conseguiu. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo o que tinha, não conseguiu nem roçar as uvas gordas e redondas. Então ele ficou naquele desejo não satisfeito. Desistiu, dizendo entre dentes, com raiva: ah, também não tem importância, estão muito verdes. Aqui, ó, o desdém. E foi descendo com cuidado quando viu à sua frente uma pedra enorme. Com esforço, empurrou a pedra até o local em que estavam os cachos de uva, trepou na pedra perigosamente, pois o terreno era irregular,
e havia o risco de despencar. Esticou a pata e conseguiu. Eita, aqui a gente já tem uma mudança, ele conseguiu. Com avidez, já que ele estava faminto, né? Colocou na boca o cacho inteiro e cuspiu. Realmente as uvas estavam muito verdes. Moral, a frustração é uma forma de julgamento como qualquer outra. Então vejamos, ó, Milor Fernandes, ele altera em alguns momentos a narrativa. Aqui a gente tem uma raposa que consegue pegar as uvas. Então o desdém, na verdade, era até verídico, né? As uvas estavam realmente verdes. E aí a moral que ele traz do julgamento, da frustração, ser também uma forma de julgamento, é uma moral distinta daquela que Esopo propôs, mas gira em torno de escolhas, de frustração, de consequências, de desejo. Então a gente tem, inclusive, devo dizer que, na minha cabeça, o registro que mais ficou da minha infância é justamente esse de que a raposa consegue pegar as uvas e as uvas não estão boas. Então, para vocês verem como a gente tem essa pluralidade de versões, né? E agora, professora Viviane, chegou a hora do quê? Do exercício. Daqui, ó, da yoga. Não é yoga, gente, ó. A raposa, do texto 1, apesar de ver lindos cachos de uva, diz que elas estão verdes por quê? Por que a raposa diz que as uvas estão verdes? Letra A, apesar da aparência, as uvas realmente não estavam maduras. Letra B, não alcançava as uvas, por isso resolveu mentir, fingindo que não as desejava. Letra C, porque perdeu o apetite. Ou letra D, ao ouvir um pequeno ruído, resolveu fugir, achando que era um predador. Será que alguém no chat consegue responder? Professora, eu acho que pode ser que eles estejam na dúvida, vai estar todo mundo assim bem caladinho. Bem caladinho. Então, eu já vou responder que exatamente no primeiro texto, a moral, ela gira em torno do desdém, porque ele não pode ter as uvas que deseja. Que é diferente da moral do texto 2, né? Ó, o texto 1 é uma fábula, por isso sempre termina com uma moral. Isto é, um ensinamento. Então, qual alternativa está a ideia principal da fábula de Esopo? Quem não tem cão caçar com gato. Depois da tempestade vem uma bonança, mais vale um pássaro na mão que dois voando, ou quem não tem, despreza o que deseja. E aí, pessoal? Essa aí tá mais fácil, né? Porque Essa aí tá falando sobre o desprezo e o desdém, desejo. né? Exatamente. Então, aqui a gente tem a letra D como a letra correta. E ao comparar os textos 1 e 2, o que é que a gente pode afirmar sobre isso, né? O texto 2 dialoga com o texto 1. Letra B, as duas histórias apresentam a mesma moral, ou seja, o mesmo ensinamento? Não, de cara a gente já pode cortar essa. E aí é uma técnica, pessoal. Quando vocês têm certeza que uma questão está errada, vocês já eliminam. Nem fiquem perdendo muito tempo. E por que aqui estaria errado? Porque elas não têm a mesma moral. Embora eles partam de uma narrativa muito semelhante, a moral não é a mesma. No texto 2, a raposa diz que as uvas estão muito verdes, o que não é verdade. Errado de novo. Por quê? Porque as uvas no texto 2 estão verdes, estão realmente verdes. E no texto 1, a raposa fez um julgamento correto ao dizer que as uvas estavam verdes. Não saberemos, porque ela não conseguiu pegar as uvas. Então, a resposta certa é que o texto 2 dialoga com o texto 1. Porque são textos que vão... Inclusive, o texto 2, ele bebe do texto 1, né, que é mais antigo. Então, a gente tem essa intertextualidade, esse diálogo entre os textos, né? E aí, o texto 2 apresenta o seguinte entendimento, ensinamento. Letra A, uma pessoa diante de um obstáculo não é capaz de examinar com clareza um ato. Ou, uma pessoa, quando não consegue satisfazer um desejo, inventa mentiras. C, às vezes, uma mentira acaba expressando uma verdade. Ou letra D, uma pessoa mal-sucedida acaba tirando conclusões erradas. E aí, pessoal, qual seria a resposta? Letra C, às vezes uma mentira acaba expressando uma verdade, que foi o que a gente descobriu na narrativa 2, não é isso? E aí, para casa, o que é que tem para casa? O desespero desse gato vai refletir. Ó, que tal vocês criarem suas próprias versões da fábula A Raposa e as Uvas? Porque a gente viu aqui, ó, duas versões bem distintas, e essa narrativa, ela
possibilita que a gente consiga ter outros ensinamentos, né? A gente pode moldar essa narrativa de modo que ela transmita o que é que a gente deseja. Então, como sempre, aqui estão as referências. Como sempre, é um prazer tê-los aqui. Vamos encerrar nossa aula, já que já está no finalzinho, né? Para que vocês tenham aula de ciências em breve. Então, eu trouxe esse pensamento de Carolina Maria de Jesus, que diz que quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Então, que a gente volte a ver os livros desse jeito, né, gente? Que a gente consiga realmente ver no livro uma estrada, um caminho, uma possibilidade, né? E aí, eu gostaria muito de agradecer a Jéssica, que fez a nossa tradução brilhantemente, mesmo a professora aqui tendo corrido várias vezes, a professora Viviane, que é sempre incrível e que veio aqui com a gente, né, estabelecer um diálogo. Agradecer a produção, que permite que as aulas cheguem até vocês, e a vocês que estão aí. Então, um beijo e até a próxima. Foi um prazer estar aqui.